Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do podcast de Tiago Faria. Já não fazia isto há 2 anos, houve aqui um grande interregno, mas hoje cá estamos de volta. Temos aqui uma convidada especial, já lá vamos. E neste podcast já sabem que eu gosto de contar histórias de empreendedores, pessoas que eu respeito muito, para perceber um bocadinho o seu contexto, o seu background e partilhar aqui conhecimento que eu tenho certeza absoluta que será útil para quem assiste. Normalmente são esta malta que aqui trabalha online, coaches, mentores, terapeutas, etc. E, portanto, hoje tenho o prazer de ter como convidada a Andreia Rocha. Ela é fundadora e diretora-geral da MK Talent e é coach de Uhum. empresárias especialista em gestão e administração. Olá, Andreia, tudo bem? Olá, Tiago, tudo bem? Muito obrigado por estares cá. Prazer enorme ter-te como primeira convidada da nova série. Então, pronto, eu fiz uma curta intro. Portanto, para quem não te conhece, das poucas pessoas que ainda não te conhecem cá em Portugal, conta-nos quem é que é a Andreia Rocha. Não, ainda há muito a percorrer. Olha, eu é que agradeço, ainda por cima sabendo, lá está, que sou a primeira convidada deste second round, depois de tanto tempo, é um privilégio ainda maior. Então, quem é a Andreia? Então, a Andreia é uma mulher com 34 anos, hoje em dia é empresária. Sou casada, o meu marido é de alguma forma é bem mais conhecido do que eu, vamos assim dizer. O meu marido é especialista em marketing digital, é o Roberto Cortês. Tenho dois bebés lindos, um com Pois já são 2 dois, é anos, verdade. 2 Uau. anos e 8 meses e outra que está prestes a fazer 7 meses. Ahm, eu comecei por estudar Engenharia Química, na minha licenciatura. Também fui para o mestrado, depois eu trabalhei durante 6 anos na área industrial, em 3 diferentes indústrias, em 3 multinacionais diferentes. Depois, mais tarde, acabei por tirar um ano para voltar a estudar, para fazer um MBA. E depois disso veio a parte de empreender, mas eu acho que nós também já lá vamos chegar. Exato. Mas, acima de tudo, a Andreia é uma mulher super ambiciosa, sempre foi muito focada em resultados, em objetivos, é uma pessoa muito ambiciosa e lutadora, que tem muitos sonhos, cujo meu lema todos os dias é trabalhar nos meus sonhos, desde que acordo até que me deito. A minha missão, acima de tudo, e com esses sonhos, é fazer a minha família o mais possível que eu consiga, e sendo isso uma realidade, eu vou acabar por ser muito feliz também. E Maravilha. acho que é assim, de uma forma geral. A gente vai se conhecendo agora ao longo da conversa. Exatamente, exatamente. E agora, portanto, isso é o que a Andrei aqui é agora, mas gosto sempre de fazer este flashback ao tempo em que tu Uhum. eras uma criancinha, para te lembrares onde cresceste, quais é que eram as tuas inspirações, será que tinha alguma coisa a ver com o que fazes hoje ou nada a ver? Lembra-te lá assim de algumas Hum. coisinhas interessantes. Olha, eu nasci no sítio que eu hoje estou a viver, mas nem sempre vivi aqui. Aliás, eu nasci em Guimarães, mas Ai, só Guimarães. porque já existia na altura política de gestão de maternidades. E para tu perceberes que eu venho de um meio tão pequeno que já há 34 anos na minha terra já não havia maternidade. Então eu fui obrigada a ir nascer a outra cidade, aquele lado que é Guimarães. Mas foi só mesmo circunstancial, não é? Foi só mesmo pela questão da maternidade. Eu sempre Uhum. vivi em Faf até aos 17 anos, altura em que fui estudar para o Porto. A minha vida acabava, como é que era bem criança? A minha vida acabava por ser limitada, eu diria que a um raio de se calhar, 5, 10 quilómetros, e sempre foi por aí, até aos 17 anos, muito ligada à família, aos avós, aos amigos dali da escolinha primária, aos vizinhos, não é? A minha avó vivia num bairro que era um bairro sem saída, então andávamos sempre ali na rua. Eu hoje vendo, não é, a minha infância foi privilegiada por um lado, porque estava numa idade de muita inocência e num sítio de muita inocência, mas ao mesmo tempo também bastante limitada pela própria geografia em si, do sítio onde estava. Além de estar em Faf, não é, que já é, hoje em dia podemos se calhar não considerar interior, até porque estamos relativamente perto de cidades maiores, não é, como Guimarães, Braga, Porto. Nós ao Uhum. Porto demoramos cerca de 45 minutos, mas na altura não era assim. E por outro lado, eu era uma pessoa que,
por exemplo, na minha altura, hoje é uma coisa que eu odeio, é a televisão. Se me disses, eu nem sei ligar algumas televisões cá em casa e box, essas coisas, não entendo nada disso, porque eu não vejo toda a televisão. Também é só pela bola, mais do que isso. Mais nada. Eu nem Eu é acho que isso, o Roberto também vê eu tive que futebol, não é? aprender por causa de colocar o YouTube para o meu filho e Pois, Netflix e isso, pois. porque eu não vejo todo. Mas na altura, para mim, era um dos escapes, ok? Para mim, na altura, a televisão era aquilo que me aproximava dos meus sonhos. Caso contrário, a minha realidade era muito pequenina, não é? Como eu te digo, assigia-se ali àquele bocadinho, eu posso Uhum. te dizer. Eu lembro perfeitamente quando apareceu o primeiro shopping em Guimarães. Eu lembro perfeitamente de ver o McDonald's durante muitos anos na televisão e não saber o que isso era, ok? Sei lá, qualquer coisa era só Ah, através da televisão e mesmo, lá está, da nossa própria convivência, dos ambientes em que eu estava, daquilo que eram as limitações da minha família, circunscrevia-se sempre ali. E uma coisa muito engraçada que eu tenho memória é de uma vez estar na escola primária, não sei em que ano, mas até porque a professora foi sempre a mesma, lá está, poucas coisas mudavam, tá? Era sempre tudo, tudo igual, tudo no mesmo sítio. E eu lembro-me que uma das vezes a professora pergunta, quase assim, tipo, tabuada a todos, que era qual era a profissão do pai e da mãe. E eu lembro perfeitamente que, eu vou dizer 99%, que é das mães ou eram domésticas ou eram empregadas têxtil, porque na Val do Ave nós fábricas. temos muita indústria têxtil e, invariavelmente, a minha mãe também calhava nesse rol de, foi durante muito tempo empregada têxtil, e depois operadora têxtil e depois doméstica. E o Uhum. pai era sempre construtor civil, ou, não é? Also known as trolha, toda a gente diz. Ou então tinha um pequeno negócio, era o eletricista ali do bairro, e o meu pai também lá está, fazia parte Canalizador. desse rol, mas era isso, ok? Então, a infância feliz, inocente, dentro Uhum. daquela imitação, e que vivia muito dos sonhos da televisão, ou seja, a primeira vez que eu andei de avião, posso dizer que já foi pago por mim, ok? Já foi depois, já andando na faculdade, primeira vez que eu fui ao Algarve, lá está, tudo era grande, tudo que era fora de cá, tudo era longe e era uma realidade muito diferente. Mas ainda assim, para a infância, eu acho que era uma infância privilegiada que também, por outro lado, outras pessoas que viviam noutro contexto não tinham, não é? Absolutamente, faz todo sentido. E como é que apareceste então esta costela da engenharia química, entretanto, não é? Foi uma coisa que tu escolheste mais tarde, muito mais tarde, ou foi aparecendo aos poucos? Como é que isso... Olha, até nisso lá está, o facto do meu próprio seio familiar, eu posso dizer que até ao dia de hoje eu sou a única pessoa com licenciatura na minha família. Uhum. E até que pelo menos o meu primo em breve cabe a engenharia aeronáutica, mas até o momento sou eu a única. Então não tinha qualquer, para os meus pais têm um quarto ano, o meu irmão nem sequer o nono ano acabou, então não tinha qualquer incentivo propriamente a estudar, nem em direção daquilo que seguir, nem o que era esse curso, não é? Eu tinha mais ou menos aquelas coisas que eu ouvia sempre dizer, os engenheiros ganham muito dinheiro, e eu assim, então se calhar isso é bom. Uhum. Ah, as pessoas Ser trabalham um no engenheiro. banco, etc. Mas mesmo aquelas coisas que dizem que na escola muitas pessoas que tinham psicólogo, isso nunca tive nada, não sei. Isso nunca, de alguma forma, nunca tivemos isso. Mas o que é que eu fiz? Eu lembro-me até, eu durante muito tempo não tive internet, já foi uma coisa mais tarde. Então nós tínhamos um espaço público da Câmara em que nós podíamos não é, ir lá, dar o cartão de cidadão e reservávamos uma hora e a gente ia lá para o computador para a internet, né? No meu caso eu utilizava isso para a internet e começar a pesquisar sobre algumas coisas. Eu sempre tive muita aptidão para ciências exatas, mais a física para mim era a coisa mais fácil do mundo, ao contrário de quase toda a gente, Pois, pois. mas de alguma forma eu também via que, ok, eu não vou ter futuro naquilo, porque realmente quem vinga na física tem que ser mesmo muito inteligente, ou vais para a NASA, ou então não é, vais ser um professor de física, e se calhar nem arranjas emprego. Depois, até pensei em saúde e graças a Deus, a sério, a melhor coisa que me aconteceu foi não ter entrado na primeira opção por 0,25 e porque só escolhi no Porto, porque na altura eu tentava escolher, sei lá, as minhas próprias crenças eram de tu não consegues, isso é difícil, lá está, a física é difícil, apesar de eu era aquela aluna que tirava sempre próximo do 20, mesmo sem estudar. Uh,
Então, a engenharia para mim era tu vais lá entrar e nunca mais vais acabar o curso, não é? Eu tinha sempre aquelas crenças redutoras para mim, ao contrário do que a maioria das pessoas hoje podem pensar, que tu não consegues, isso não é para ti. Mas de alguma forma, felizmente, e tal por 0,25, eu acabei por conseguir entrar em engenharia química. Se era a coisa que eu mais que era para mim, não sei. Não sei porque eu acho que não tive acompanhamento nenhum e aquilo foi assim um bocadinho surgindo daquilo que eu gostava, com uma junção de uma coisa que eu lembro-me. Eu tenho noção, lá está, que uma televisão era o meu escape para o mundo. Um, de ver eu acho que era na RTP2, que normalmente era a única televisão, o canal de televisão que dava assim coisas diferentes que eu tinha, processos produtivos. Eu lembro que eu adorava aquilo, que era como é que se faz determinada máquina, como é que aparece o sabonete, sei lá, essas coisas. E eu assim, uau! Eu tinha uma enorme curiosidade de como é que as coisas eram feitas e em grande escala. Ok? Daí eu ter ido. Depois eu percebi que fiz a escolha certa, que foi não ter ido para a Química, mas ter ido para a Engenharia Química, não é? Porque a diferença é a escala, não é? Então, de alguma forma eu percebi que tinha que ir para o ramo industrial. Se fosse hoje e sabendo as coisas como são, eu acho que deveria ter escolhido era Engenharia e Gestão Industrial, mas pronto, na altura foi para a Engenharia Química, não me arrependo de todo, mas se fosse um caminho mais direto para aquilo que eu faço hoje, seria a Engenharia e Gestão Industrial. Ok. Faz todo o sentido, as tuas escolhas. E o que é que te, mais recentemente, não é? Tu, depois de experimentares, trabalhaste nessa área durante uns anos, não é? De engenharia química? Ou nem A Engenharia sequer? Química, muito pouco. Eu só trabalhei numa Ok, indústria química nos meus primeiros 3 anos, após acabar a sim. licenciatura. Depois fui trabalhar na indústria automóvel, ou seja, aí já fui trabalhar numa indústria na área Uhum, de gestão industrial. uhum. E depois também passei para diretora de produção de uma empresa têxtil barra mobiliária. Então depois o que é que te inspirou a começar o teu próprio business, não é? A tua própria empresa e depois mais tarde o coaching. Mas para já a tua primeira empresa, Uhum. o primeiro negócio. Olha, há uma coisa que eu digo sempre, que eu digo que o Roberto me roubou a frase e colocou no livro dele, que é eu tive muita sorte nos meus azares da vida. E na realidade eu não fui aquela pessoa que decidiu empreender e largou, foi força das circunstâncias. Hum, Isso primeiro aconteceu a questão de parar para trabalhar para fazer um MBA e depois eu entrei no MBA não muito bem sabendo o que é que eu queria para o futuro. Eu tinha a noção de algumas coisas que não queria e tinha a pensar, olha, talvez o empreendedorismo sim, era uma coisa que eu sempre tinha em vista, mas eu pensava, lá para os 45 anos, lá para os 50 anos, lá para o fim, porque eu tinha a noção do risco que era empreender e também do meu custo de oportunidade à altura. E tinha um outro pensamento que era, talvez eu vá trabalhar para fora. Não é que tivesse muita carreira, não é? Mas era uma das coisas que me faltava, não é? Eu já tinha passado por 3 multinacionais diferentes, tinha trabalhado em diferentes setores, já tinha chegado a um posto de liderança considerável. Então, eu assim, talvez ir a trabalhar para fora. No contexto do MBA, nós estudamos muito cases dos Estados Unidos, é Stanford, uhum. Harvard, é tudo à volta disso. Então, acabei por ficar muito conectada com essa ideia de trabalhar nos Estados Unidos. E até porque o MBA acaba por ser uma boa porta, porque se realmente tiveres Pois. um MBA, acreditar, não aqueles cursos que aparecem por aí a 5.000 euros e dizem que é um MBA, não é? Porque MBA em Portugal, quando se pelos dedos na mão e sobram. Um, é um passaporte para tu ires trabalhar nos Estados Unidos, de alguma forma acabas por equivaler, não é? Uma formação de lá, algo que é reconhecido em todo o mundo, nomeadamente na Porto Business School, que foi o MBA que eu fiz, que está nos rankings do Financial Times, etc. Uhum. Bom, então, coloquei isso na cabeça. O que é que aconteceu? Eu fui fazer o MBA no ano de 2019, que entretanto aparece Covid, ok? Então, há essa adaptação toda até durante o MBA, porque de repente temos que vir todos para casa. Nós tínhamos muitos professores dos Estados Unidos, da Austrália, etc., que deixam de poder viajar, nós passamos a ter as aulas online. E depois acontece uma outra coisa que também não estava planeada, que foi, eu engravidei e no final do MBA eu tinha 7 meses de gravidez. Ok. Então, juntando as duas coisas, eu não podia ir para os Estados Unidos porque na altura nem sequer era possível ir com visto
de turista. Eu lembro que nós tínhamos a Semana Internacional lá, que teve que ser adiada por anos, nós não podíamos entrar lá, mesmo com a aprovação da faculdade lá, com tudo para fazermos o programa lá. E por outro lado, eu estava grávida há 7 meses, eu sabia que isso era uma questão que me ia dificultar em arranjar emprego. Eu cheguei a ir a umas, sei lá, 4 no máximo, a ir, não a fazer online, não, era tudo online, entrevista de emprego, mas se há uma coisa que eu não gosto, imagina, se algo que eu não gosto que me façam a mim, eu também não faço aos outros. Então, uma das coisas que eu era mais sincera era sempre dizer, eu sei que não se está a perceber, mas pronto, eu estou grávida de 7 meses, isso para mim não é um impedimento para trabalhar, mas acho que deve dizer, porque a entidade patronal pode entender de outra forma, não é? E uma coisa era aquilo que eu achava que conseguia fazer, e as coisas até poderiam mudar por força das circunstâncias de saúde, etc. E então o que é que aconteceu? Pronto, eu acabei por ter que ser empreendedora à escola, porque eu estar parada não dava para mim. Uhum. Então, na altura o Roberto tinha uma empresa, vá, era ele e mais 2 pessoas, não, Uhum. 3, e ele dizia sempre assim, tu agora até nem devias sair tanto de casa, porque foste de Covid e estás grávida, e eu precisava de uma pessoa como tu, porque eu não sei fazer nada disto. Ele só se virava para, não é, para a operação, para o marketing e tal, eles andavam sempre à volta disso, eles não percebiam de empresas, como estruturar uma empresa, etc. Aham. E eu, pronto, ok. Então eu comecei não bem por empreender, mas por ajudar o meu Ok. marido na empresa Ok, dele. ok, ok. E as coisas foram felizmente tomando outra proporção, e realmente depois senti-me a empreender, até porque lá está, nós no final deste ano provavelmente passaremos a ser 18 pessoas, o que em cerca de 4 anos, né, é Poxa. muita coisa. De 3 pessoas que eram para o momento de agora. Então depois comecei a perceber, se calhar isto é para mim, se calhar aqueles planos de lá mais à frente vieram antecipados por força da circunstância. Empreender é para mim, se calhar eu até tenho um jeito para isto. O risco já está tomado, não é? Também não tinha muito mais a fazer. E as coisas realmente correram bem, e foi assim que eu comecei a empreender, não então por iniciativa própria, mas por sorte nos azares da minha vida. Ainda bem que aconteceu no momento certo, não é? Quase tudo aconteceu no momento certo. É verdade. Ah, e então, entrando agora nesta área que tu te especializas, não é? Nesta área de gestão e para empresários, não é? O teu grande foco agora, principal, para além da tua empresa MK, é Uhum, o coaching para empresárias nesta área de gestão, principalmente, não é? uhum. E quais é que vês estão ser os maiores desafios que essas empresárias enfrentam hoje em dia? Tanto as que estão a começar, como aquelas que já iniciaram e, de certeza absoluta, também têm muitos obstáculos que enfrentam. Quais é que são os maiores desafios que vês? Olha, falando para mulheres, não é? Porque há desafios que Sim, são praticamente transversais. os mesmos, iguais, exatamente, transversais a qualquer empresário ou empresária, não é? Que são adjacentes ao que é ter um negócio. Agora, de mulheres, eu acho que há uma cobrança não só da sociedade, mas até das Uhum, mulheres para elas próprias, eu falo por mim, de eu tenho que ter uma empresa de sucesso, eu tenho que aparecer bem vestida, eu tenho que estar em forma, eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, eu tenho que ser uma esposa dedicada, eu tenho que ter vida social. E nós vemos, não é, toda assim, o equilíbrio, não é? Aquela ideia de que equilibrar a vida. E, então acho que o mais difícil não é propriamente o negócio em si, mas o nosso mindset, a uhum, nossa forma como isso vai influenciar a forma como nós gerimos negócio, a nossa vida, o facto de às vezes não estarmos a conseguir gerir tudo e ser feliz ao mesmo tempo. Eu diria isso relativamente às mulheres, ou seja, um negócio que seja, ou um problema que seja aqui relativo às mulheres. uhum. E de forma é que, não sei se é um problema que trazem muito comumente, não é? Como é que ajudas Uhum. essas mulheres a superar esse obstáculo mental, não é? Que muitas vezes traz de forma natural, não é? Exatamente. Uhum. Então, olha, eu acabo por pegar aquilo que é um pouco o meu exemplo, mas que eu acho que, acima de tudo,
nós temos de ter é clareza, que é perceber o que é que eu quero. Muitas vezes nós andamos aqui a tentar viver uma vida que não é aquela que nós queremos, mas parece que é alguém que desenhou para nós, ou que os outros querem para nós. Então a primeira é, ok, é saber onde é que eu quero chegar, o que é que eu quero fazer com a minha vida, com os meus negócios, se eu estou a fazer um negócio porque quero, porque necessidade, até que ponto é que eu quero levar, até que ponto é que isso é importante. Depois, autoconsciência de mim próprio, porque se eu estiver consciente daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, eu muito menos vou ser afetada por cobranças, quer de mim própria, quer da sociedade. E depois é uma coisa que eu bato muito, e nós falámos aqui um bocadinho no início, o porquê de eu não aceitar muitos podcasts Convites. e outros convites, é ser produtivo. E é faça aquilo que eu quero chegar, faça aquilo que realmente é importante para mim. O que é que eu tenho que dizer não? O que é que eu tenho que dizer sim? Isso é a principal coisa, porque senão então nós vamos ver. Eu também tenho a sensação de que estou atrás de um comboio e nunca consigo apanhá-lo, não é? Porque eu quero fazer tudo. Mas até que ponto é que isso nos está a afetar, não é? Até que ponto isso nos está a custar a felicidade? Até que ponto é que isso nos está a impedir de ter melhor performance? Então é muito sobre isso, é muito de como conseguir ser mais produtiva, como colocar o foco no momento certo, na hora certa, naquilo que nós temos de fazer, ser presentes e estar 100% presente naquilo que nós estamos a fazer, porque uma das coisas que acontece muito, eu acho que mais com as mulheres, que é, não é? Tá ali com um problema qualquer no negócio, mas se calhar já está a pensar nas cortinas de casa, porque ou será que o filho levou o lanche e depois está com os filhos e já está a pensar, porque eu não entreguei aquilo, e depois está com remorso porque não teve o tempo suficiente com o filho, então é sobre isso, é sobre nós tornarmos sempre mais produtivos, mais eficientes. Depois nós sabemos o que é que nós queremos, quais são os nossos objetivos, o que é que nós temos de fazer para lá chegar, é gerir as nossas 24 horas, tendo em conta isso. É tão simples quanto isso. Mais fácil de dizer do que fazer, não é? Claro, exato. Mas tu falaste aí em queres fazer muita coisa, não é? Tudo ao mesmo tempo, não é? Queres fazer muitas coisas. Como é que equilibras então esse facto dos negócios, não é? Seres coaches para empresários, tens uma empresa de consultoria, tens uma família já com 2 rebentos, não é? Como é que tu concilias e equilibras aí essa jogatana? Olha, lá está, isto é mais fácil dizer do que fazer. Mas cada vez mais eu tenho ter a noção do tempo e onde é que nos queremos colocar, ter a noção que nunca vamos ser perfeitas ou perfeitos em tudo que nós queremos fazer, e balancear, mais do que o equilíbrio, eu acredito em balancear as coisas. Talvez em determinada altura eu vou ter que me focar a 1000% no trabalho, eu vou ter que esquecer um bocadinho o resto. Talvez numa outra altura eu vou ter que deixar um bocadinho o trabalho de lado e eu virar uma mãe mais presente. Então, talvez noutra altura eu vou ter que passar a estudar e isso vai exigir de mim mais horas. Talvez numa outra altura eu vou ter que dar mais ênfase à minha saúde porque não dei durante muito tempo. Eu acho que ninguém consegue, e eu sempre, claro que também, não é que eu seja velha, não é? Com 34 anos, mas já fui mais nova e já conseguia levar, sei lá, as coisas com uma outra intensidade, não é? Sem que se isso repercutisse na minha saúde, sei lá, na forma como depois eu estou durante o dia. E eu era uma pessoa de estar sempre em sprint, tá? Eu cheguei a trabalhar, não sei, 16 horas por dia, vários dias seguidos. Que é uma coisa que eu hoje digo, ok, isso até é possível fazer e às vezes é preciso fazer, mas com tanta necessidade sempre, isso vai matar alguém, não é? Eu fazia isso muitas vezes. Muitas vezes. Mas também lá está, depois aprendi determinadas ferramentas, determinados métodos que me levaram a não ter que fazer isso e ao mesmo tempo ter mais resultados. Exato. E tendo em conta isso que estás a dizer, que conselhos é que darias a alguém que está a iniciar agora o seu processo como empresária para evitar esses erros que acontecem todas as vezes, não é? E que agora enumeraste e para evitarem chegarem a um ponto de burnout e depois precisarem da tua ajuda, percebes? Que conselhos é que darias a quem está a iniciar agora para evitar os erros mais comuns que se cometem ao início?
Olha, há um conselho que não está tão relacionado com isso que eu dou, e depois já vou falar à frente, Uhum. para quem está a começar a empreender, mas para essa questão do burnout, primeiro nós temos que perceber, a maior parte das pessoas também pensa que está em burnout, ainda está muito longe, muito aquém daquilo que pode performar, tá? Eu digo-te que eu trabalhava isso dias e dias seguidos, não é? E estou aqui, não morri. Ahm, e quanto mais consegues fazes para esticar, não é? Tens é que ter noção de ti, tens de ter autoconsciência, Pois, como eu pois, disse, não é? pois. E ter muita clareza de onde queres chegar, porque por mais que pareça romântico, é verdade, quando tu queres muito uma coisa, depois custa menos. E relativamente a essa parte de ser mais eficiente, eu não acho que tenha problema no início nós trabalharmos essas horas todas, porque é normal. Uhum. Para as coisas começarem a Temos de desenrolar, passar por esse processo. exatamente, quer seja uma carreira por conta de outra, porque eu estou a dizer, eu trabalhava isso para outras empresas, eu trabalhava como se fosse a minha empresa. Então, fazer isso no início de qualquer coisa é normal, porque tirar uma coisa do zero demanda muito esforço. Então, se estamos a falar de um negócio próprio, Uhum. que à partida tu começas com os teus próprios capitais, que à partida és tu e pouco mais, não é? E uma secretária no Uhum. computador ou mais alguém que te ajuda um bocadinho. É preciso realmente muito esforço, muita dedicação e temos que saber que isso vai demandar de nós muitas horas, tá? Agora, não é normal, é nós vivemos isso prolongadamente para sempre, não é? Pois. E isso seja uma limitação na nossa vida. E o que mais acontece às vezes até nem é no início, mas é empresários ou empresárias que mesmo depois de 5, 10, 15, 20 anos continuam sem conseguir tirar um fim de semana, sem conseguir tirar férias, sem conseguir desligar de alguma forma, né? E isso está-lhes a consumir a vida. Mas agora voltando ao outro conselho, que eu Uhum. acho que esse sim é mais importante para quem está a começar a empreender e que de alguma forma ajudou-me a que eu tomasse boas decisões e as coisas tivessem evoluído tão rápido em 4 anos, foi o facto de ter um bom fundo de emergência. As pessoas Ah, podem achar que, uhum. porque é que isso é importante, né? Porque na hora, porque se tu começas a empreender, já estás numa má situação financeira ou numa situação precária, tu vais sempre, Desespero. exatamente, tu vais sempre optar pela opção mais fácil, pela opção mais Uhum. rápida, que não necessariamente, ou a maior parte das vezes, não vai ser aquela que vai dar mais retorno para o teu negócio, não vai ser aquela que tu vais dar longe. Tu vais ser obrigada a vender a troco de quase nada, porque tu precisas aceitar todo e qualquer cliente, negócio, o que seja, para poderes gerar caixa, né? Uhum. E isso é um problema. Se tu tiveres de alguma forma alguma segurança financeira, tu consegues pensar antes de, ok, eu vou aceitar isto porque tenho que aceitar, porque senão não sei como é que vai ser até ao final do mês. Pois, não tomas Uh, decisões precipitadas demais, não é? Exatamente, acabas por tomar melhores decisões e o negócio acaba por ser isso, é uma soma de boas decisões, é isso que faz levar um negócio para a frente. Faz todo o sentido o que estás a dizer. E, portanto, não recomendas a alguém que não tem capital nenhum a iniciar o seu negócio, tipo, desistir de tudo e depois começar o negócio e não tem capital nenhum. Isso não recomendas a ninguém, não é? Não, vamos dizer 3 coisas que eu não recomendo. Uma, sem ter um bom fundo de emergência, pelo menos Mas para não. ter serenidade mental e se realmente quer levar a coisa para a Tens algum frente. número em mente? Tipo 3 meses de sobrevivência, 6 meses, um ano? Não. Eu Alguma diria coisa. mais. Eu diria para uma pessoa normal se deve ter 6 a 1 ano, 6 meses a um Ah, ano, para um empreendedor eu acho que daria 2 anos para não estar no sufoco, ok. pelo menos das suas despesas. Esta é a minha visão, não é? Uhum. Depois, se fores, a literatura normalmente fala lá está dos 6 a 12 meses, para uma pessoa normal, Ah, entre aspas, não é? Porque é alguém que à partida tem sempre ali um paycheck garantido de alguma forma ou de outra. Um empreendedor corre muito risco, não é? Não só a tua remuneração, que vai ser variável, que vai ser aquilo que vai dependendo de conseguires vender, mas também o investimento que vais ter que colocar no negócio. ah. Então, eu diria que pelo menos esses 2 anos deve estar assegurado. Pois não recomendo a alguém que pense que vai ser fácil e que vai ser só, como diz, eu penso que já entrevistaste aqui o Paulo Vilhena, que é uma pessoa que eu admiro muito, Sim, sim, sim. que ele diz beber bebidas azuis, não é? Na piscina, porque não? Vai exigir, lá está, às 10, 12, 16 horas de trabalho no início, ok? E alguém também que pense que o sucesso vai ser rápido
que de alguma forma que só penso que só vai correr bem, não é? Que nós temos muito esse viés de que as coisas que só vão correr bem. E temos que pensar também em avaliar o risco. Absolutely. Concordo em absoluto. E conta-me então, em termos dos maus hábitos, falámos ainda já de alguns, mas se quiser expandir mais nos maus hábitos que não permitem que as empresas áreas sejam produtivas, lá está, o teu grande foco é na produtividade, eficiência. Na gestão de empresa tens assim alguns dos 2, 3 mais comuns que te aparecem? Olha, outro, sim, ok, as coisas até descolam, começas a ganhar dinheiro e parece que já estás rica, não é? E deixas de investir no negócio. E esse dinheiro passa a ser para alimentar um estilo de vida. Isso é um Exato, problema exatamente. comum. Depois é achar que aquilo é um autoemprego. E as pessoas têm que perceber se querem um autoemprego, se querem ser um trabalhador autónomo, um freelancer, o que Freelancer, seja, ou se querem ter uma empresa, se querem ter um negócio a sério. E se querem ter um negócio, efetivamente tem que gerar lucro, não é? Não é para me pagar. Não, o negócio não existe para me pagar a mim o não, salário. o lucro não é o salário, não é? Exatamente, são coisas distintas e esse lucro deve ser reinvestido no negócio, não é? Pensar no curto prazo. Um erro crasso é, lá está, só pensar no curto prazo. Eu vou investir o menos possível, eu vou pensar na solução que remedeia. Às vezes tem que ser, porque nós não temos dinheiro. Agora, se nós temos dinheiro para mais, ou se nós até conseguimos acumular um bocadinho de caixa, conseguimos ter uma solução melhor, é pensar sempre maior. Uhum. E do E lado não oposto, quase. pensar, sabes, há pessoas que chegam a um determinado patamar e, por exemplo, eu já tenho noção de quantas pessoas é que quero contratar para o ano. E tu dizes assim, mas tu realmente precisas? Não, mas eu quero crescer. E se eu quero crescer, eu preciso de mais pessoas. Tá? Que eu não faço nada sozinho. Absolutamente. Aquilo que eu tenho, aquelas pessoas que eu tenho, trouxeram-me até aqui. Se eu quero ir para outro nível, eu preciso de fazer outro tipo de investimentos e ter outro tipo de pessoas, ter mais pessoas na minha equipe. Boa. Então, e olhando para o outro lado, os bons hábitos, aqueles que as pessoas devem, hábitos que devem criar logo de raiz, um deles é esse, portanto, aprender a não fazer tudo, não é? Começar a Sim, contratar delegar, pessoas, delegar ao máximo. sim, delegar ao máximo. Temos muito esta Olhar, noção, quando estamos ao início, quando fazemos tudo sozinhos, que só nós é que conseguimos fazer bem, não é? Só nós é que temos o nosso próprio processo e é nós somos difícil melhores, deslargar. nós somos melhores, nunca ninguém vai É. conseguir fazer tão bem como nós. Por outro lado, também o cliente quer é que sejamos nós. O acesso a Uh, nós. Isso às vezes pode ser, não sei, para alimentar de alguma forma o nosso ego, porque nós estamos tão viciados em fazer aquilo. Mas isso é uma das coisas que é super comum. É praticamente, eu diria, em todos os gestores que acabam por não ser gestores, não é? Porque não estou a fazer o papel de gestor nas PMEs, é estar a fazer o trabalho que outros deviam fazer. Uhum. E mais uma vez, isso é normal no início, mas isto tem que ser deslargado cada vez mais, cada vez mais. Porque é que a empresa, quando eu entrei, eu e o Roberto tinham 3 pessoas, não é? Porque o Roberto acabava por fazer muitas tarefas que não deviam ser feitas por ele, Uhum. não é? E ele dá uma forma sempre, não é preguiçosa porque eu adoro trabalhar, mas era preguiçosa de fazer coisas que eu achava que eu não devia estar a fazer isto, porque a minha capacidade intelectual devia ser para fazer outra coisa. Pois, devia estar a Além focar em de coisas mais que, estratégicas, não é? além de que uma das coisas que empresários e empresários não fazem é pensar no seu valor hora. Ok, quanto é que eu acho que vale a minha hora? Se eu fosse trabalhar no mercado e sou assim tão bom, e se realmente eu sou o patrão disto, quanto é que a minha hora deve ser paga? Então, porquê que eu estou a fazer coisas que uma pessoa que com 7, 10, 20 euros por hora está a fazer? Uhum. Não é? Nunca ninguém vai fazer como nós. Isso é verdade, não é? Ok, Mas pode 80% ser. já é bom, não é? Pessoas que façam 80%. Exato, claro que há método para fazer praticamente como nós, ou método para sair sempre igual, para sair sempre bem. Uhum. E não quer dizer, depois, claro que aqui há áreas que há maior criatividade e se calhar as coisas não vão ser iguais, efetivamente, por mais que haja um processo. Há a forma das coisas, de determinadas coisas, sair exatamente igual como eu faço. Uhum.
E isso é preciso aplicar processos, não é? E gestão de processos, mas há coisas que, como é óbvio, não vão sair, são áreas mais criativas, na área até mais dos serviços, não vão sair como eu faço, mas não quer dizer que seja pior. Ok, eu tenho que desligar essa ideia de que eu faço melhor e faço mais do que toda a gente. Ok, entendi. E o que é E que... também entender, Tiago, que se eu não abdicar disso, eu nunca vou crescer. Porque eu vou estar sempre limitada às minhas horas, ao tempo que eu tenho disponível para trabalhar. Bastante. As 24 horas. Não há mais do que isso. E o Exato. que é que recomendas para a primeira contratação? Recomendas o caminho de começar a ver as tarefas mais básicas que tu fazes e subcontratar assistentes virtuais, fazerem pequenas tarefas, ou recomendas o caminho de contratar uma pessoa específica, um assistente pessoal, não sei. Tens algum caminho comum ou depende também da situação da pessoa? Depende, assim, só assim, não há assim, eu acho que em gestão nunca há aquelas dicas genéricas, não é? Até que nós temos aqui a Já responsável para si. consultor de gestão, que é, depende, não é? E depende mesmo, mas há coisas que efetivamente tu falaste em um ponto que é ter alguém que é um assistente pessoal, de alguma Pois, forma. personal É assistant, uma pode ser. coisa, acredita que foi um assistente administrativo. É, exatamente. Isso foi game changer. E Pois. as pessoas dizem, como é que é possível? Porque não fazia sentido, ou quer eu, quer o Roberto, quer fosse, com este nível de responsabilidade na empresa, estar a fazer um processamento do salário, transferências bancárias, sei Uhum. lá, a pagar faturas. E hoje em dia nós ainda vemos muito isso com os PMEs porque querem ali tudo e porque querem controlar tudo e porque claro, não se pode deixar assim não é? Deslargar assim, mas já há forma como largar isso. Depois, uma coisa que nós temos, uma premissa que nós temos sempre em mente, pelo menos eu tenho, que é se tu precisas de alguma coisa que te vai fazer vender mais, imaginemos, um comercial, marketing, sei lá, algo, imagina, tu entendes que, por exemplo, sei lá, tens uma clínica de saúde, entendes que tens uma demanda que tu não estás a servir e precisas, sei lá, de mais do. Isto aconteceu recentemente com uma pessoa que eu falei, de um enfermeiro, por exemplo. Contrata, ou seja, tudo que te vai gerar mais vendas, tudo que te vai fazer crescer mais, seja a parte comercial, seja a parte de comunicação e marketing, ou própria para operacionalizar essa demanda que não estás a satisfazer ou de alguma forma não estás a satisfazer como devia, é contratar já, tá? Outro tipo de áreas, tirando às vezes alguns pontinhos, lá está, em que, por exemplo, uma assistente administrativa faz muito jeito no sentido de libertar tarefas que não têm valor agregado para a tua hora, Uhum. aí é medir até que ponto é que se justifica, ou se nós primeiro devemos crescer e depois sim contratar. Uhum. Depende, lá está, de quem está a fazer isso, só no caso em concreto. Eu diria que, de forma geral, se é algo que te vai fazer aumentar a tua faturação, lucro e fluxo de caixa, tu deves contratar já. Se é algo que tu precisas de crescer e não te vai dar a venda já e depois justifica-se ter a pessoa, aí que tu contratas então depois, não é? Tu cresces, aumentas a complexidade e Uhum. depois aí contratas a pessoa. Sendo que, lá está, algumas nuances aí, porque se Pois, realmente se estamos a falar do papel mais importante da empresa e estás a fazer coisas que não têm valor agregado, se calhar o ideal é tu passares isso para outra pessoa e focar-te naquilo que deves focar e que realmente alimente este ciclo virtuoso de vendas, lucro e fluxo de caixa, não é? Que foi isso que vai fazer crescer o negócio. interesting. E olha, de todos os desafios que já enumerámos aqui, podes partilhar aqueles maiores que tu próprio enfrentaste como empreendedora, que se calhar tu sabias muitos deles, teoricamente, não é? Através do MBA, etc., mas que na prática depois de repente foi diferente a situação. Qual é que foi o maior desafio que enfrentaste nesta tua transição para empreendedora? Bom, sei lá, todos os dias, não é? Às vezes há coisas que nós sabemos, que temos consciência deles, mas depois quando acontece, epá, não sei, tenho que É, me adaptar ainda, não é? A reação não está lá, não é? essa própria do contratar, Pois. eu hoje já olho para isso com alguma normalidade e sem pensar muito.
Mas ao início era uma coisa que me custava, sabes? Colocar a cabeça na almofada e pensar que tinha aquela folha salarial a pagar e sempre a aumentar, e isso é uma responsabilidade muito grande, não é? Estás a levar, não é só o teu risco, é o risco de toda a gente que Uhum. trabalha contigo, E que das depende famílias de dessas ti. pessoas, não é? Exatamente. Então isso acaba por adiar, por alguma forma, por ter esse peso na consciência, por ter esse risco em mente, e que é uma coisa que realmente, se a gente vir que isso vai agregar mais ao nosso negócio, nós temos que o fazer. E é a condição sine qua non para crescer. Eu acredito nisso. Awesome. E, pronto, e a maneira, pois exatamente, já explicaste como é que superaste isso. E mais alguma outra lição que tenhas aprendido como empreendedora? Outra coisa que não tivesse à espera, que aconteceu? Alguma coisa que possas partilhar para que as pessoas saibam o que é que, o que é que isto pode esperar? Ai, hum, olha, ainda hoje eu acabo de intervir muito nos negócios do Roberto. Hum, A ideia é cada vez desligar-me mais. Eu acabo por ser também, ele quer sempre que eu esteja presente nos projetos fazes dele. parte do board. E acabo por, lá está, as decisões maiores passar para mim e tudo mais, mas e até às vezes decisões que acho que nem me cabiam a mim, e pronto, de alguma forma eu quero desligar, Uhum. mas quando eu decidi que queria ter uma coisa que era só Uhum. minha, que era a MK Talent, foi muito difícil. A primeira parte, porque imagina, a MK Talent é uma consultora de recrutamento e seleção num nicho muito específico, não é? Num país muito pequenino, que é o marketing digital. Quem são os nossos concorrentes? São grandes consultoras, não é? Estamos a falar de Michael Page, Ace, Randstad, Kelly Service, por aí, empresas, não é? Que faturam e valem milhões e se calhar algumas milhões, a nível mundial. Uh, e então é muito importante quando tu começas a entender aquele setor, que é um setor que eu não entendia, não é? E ainda hoje eu acho que ando aqui, todos nós às vezes, a entender como é que as coisas funcionam. É claro que se, por exemplo, se me dissesse a mim, olha, se trabalhar para uma indústria, sei lá, do setor dos colchões, por exemplo, que eu já trabalhei, eu já Uhum. conhecia muito mais o know-how por dentro. Então, colocar-te num negócio que não é algo que estás de todo familiarizado, tem um tanto quanto de bom, porque, por um lado, tu vais ver com os olhos de uma forma que os outros não veem, e nós fazemos coisas muito diferentes da concorrência, e somos muito mais eficientes que a concorrência porque pensamos de uma outra forma, mas, por outro lado, tem a parte má, e aí tu deves-te aliar a pessoas que conheçam o terreno, não é? Conheçam esse, que é às vezes pensar que quando eu queria fazer com isto, será que eu estou a fazer certo, não é? Nunca há certo e errado, nós muitas vezes perguntamos, mas quando tu não conheces nada da área, hum, acaba por ser ainda mais difícil. Então a lição é, se calhar, tu nem tanto distanciar-se daquilo que tu conheces, não é? Ir para uma área tão distante daquilo que tu conheces, Uhum. mas ao mesmo tempo não fazer com que, uma vez que tu conheces, imaginemos, o que acontece a maior parte de uns excelentes cozinheiros? Acabam por abrir um restaurante, não é? Uhum. Uma ótima cabeleireira, acaba por abrir um cabeleireiro. E depois, o que é que faz com isso? Acaba por ser ela operacional a fazer o cabeleireiro. Se tu conseguires saber sobre a área e distanciar-te disso ao ponto de conseguir ter uma vantagem competitiva porque conheces o seu negócio, mas estás a fazer e a geri-lo, não é? Não estás a operacionalizá-lo, mas estás a geri-lo, e sim, é um ponto a favor. E olha, agora mais olhando para a tua abordagem em termos do crescimento dos teus próprios negócios, consegues identificar assim um momento-chave que fez com que tanto a empresa de consultoria como a tua empresa de coaching crescesse de forma mais exponencial? Algum momento-chave em termos de uma estratégia de marketing que implementaste, ou de vendas, ou uma pessoa que contrataste, percebes? Algum momento-chave Uhum. que consigas identificar que fez com que, ok, isto agora está mesmo.
para Olha, crescer. eu não temos assim. Eu como vim também da indústria automóvel e de uma empresa como a Bosch, em que nós questionamos tudo e nós estamos sempre na melhoria contínua, né? Nós na Bosch temos a melhoria do segundo no processo de fabricação de um produto. Então, para mim está tudo em constante mudança. Para mim qualquer coisa se pode quebrar, qualquer coisa pode não ok, não está bem, muda e muda na hora e faz amanhã o próximo contrato já vai ser de outra forma, a forma como vamos tratar aquele cliente, aquele processo já vai ser de outra forma, não há nada estático. Melhoria contínua sempre. Então, o sucesso acaba por vir por decisões pequeninas e a somatório disso e a evolução das próprias coisas. Mas, e tocando num bocadinho de um ponto que falámos há pouco, se há coisa que mudou bastante, foi a questão de nós passarmos a ter uma pessoa a tratar dessas Para questões contratar. administrativas. E não termos de ser nós. Foi tipo assim estás a ver, tens aqui um saco que carrega em cima de ti cheio de, não é? Isso primeiro na empresa do Roberto e depois para ti já começaste logo de raiz Sim, com. Não é? sim. De coisas pequeninas que te aturam tempo e tu não tens depois tempo para te dedicar a mais coisas. Foi isso. Por simples que possa parecer, foi tão simples como ter uma pessoa que é excelente também. É preciso acertar nas pessoas. E para mim há duas atividades que são muito importantes numa empresa. A primeira, como é óbvio, é vender, porque se tu não vendes, a empresa não serve para nada, né? O que é que vão É um fazer? hobby. Se não vendes, ninguém tem nada para fazer, até que haja uma venda, né? E depois também, consequentemente, não há de haver dinheiro no fim para pagar. E a segunda é recrutamento. E nisso tive muita sorte, e de alguma forma também o facto de eu já ter liderado muitas pessoas, ajudar-me a recrutar. E talvez por isso eu tenha a empresa de recrutamento e seleção, não sei, por esse gosto de encontrar talentos, encontrar as pessoas certas, porque isso é meio caminho andado. Quando tens a pessoa certa para fazer o processo certo, é aí que a magia acontece e que realmente o sucesso começa a acontecer. E eu tive essa sorte, primeiro de identificar que não, nós temos que arranjar uma pessoa as soon as possible para fazer isto, e tem que ser a pessoa certa e identificar a pessoa certa e uma pessoa também em que nós depositemos confiança. E isso felizmente tem vindo a acontecer. É uma pessoa, tem tudo. Eu acho que ela sabe mais da minha vida do que de eu própria, de tudo. Não, claro que isto foi-se conquistando e ao primeiro não é fácil. Pois. Tu de repente dares não, tudo, é senhas do banco, claro que tem aqui autorizações e tudo mais, não é? Mas pôs tudo a descoberto a uma pessoa que tu não conheces, não é? Aos poucos. Ao ponto em que, sei lá, neste momento é o que eu digo, só falta ter a minha chave de casa, porque de resto, essa pessoa e é a minha vida, eu adoro. Espetáculo. Então, olha, e se as pessoas tivessem que levar daqui um insight-chave desta entrevista, qual é que seria? Será que era essa que tu falaste agora, de encontrar uma assistente? Ou Não há mais só, alguma coisa que não. queres destacar como Há, insight-chave? pes- Há pessoas que não podem não ser essa assistente, Pois, mas é isso. É sobre isso, é sobre delegar, sobre pensar em crescer. let it E go, let it go. é, nós até podemos. O Roberto tinha muita lógica de contratar, subcontratar, né? Serviço, isto. E eu sou sempre da lógica de in-house, in-house. Nós até podemos começar, sei lá, posso dizer, antes, Assistentes quem virtuais. tratava o nosso vídeo, por exemplo, era feito por freelancers, Uhum. outsource. Até que eu disse, não faz sentido isto. Nós temos aqui material suficiente para dar trabalho para uma pessoa e hoje em dia, se eu quiser, até para mais, não é? Tem esse efeito. Que tu às vezes já tens e te consegues dar e por algum motivo não queres contratar uma pessoa, não queres negar isso a outra pessoa e dizes, porque eu sei fazer, porque eu desenrasco-me em tudo, porque eu nunca preciso de ninguém para fazer. E por outro, quando tu, imaginemos, há duas decisões de contratação, 2/3 que eu já pensei para este final, próximo ano, que seja assim, tu precisas neste momento? Não. Mas eu sei que se as contratar, eu vou ter de fazer por criar mais trabalho, entendes? Para lhe dar, e isso vai fazer crescer o nosso negócio. Vai-te obrigar de alguma forma, porque não podes ter a pessoa parada, de certa forma, não é?
Às vezes também é isso, é para sair da zona de conforto, eu acabo por ter essa técnica, mas Criar trabalho, criar tarefas. sim, ou seja, cria o problema, uma coisa que eu Criar um problema. tenho, cria o problema e depois resolve. É como aquele Reel ou TikTok. Eu adoro problemas, deem problemas. Tem muito a ver com isso. Boa, espetáculo. Estamos a chegar aqui aos 45 minutos. Gosto sempre de fazer agora umas últimas perguntinhas mais fachadinhas. Portanto, se nos últimos. Esta não é tanto, mas acho que é muito interessante para as malta que eu ouvi. Se nos últimos 5 anos tu criaste algum novo hábito que tenha melhorado drasticamente a tua vida. Isto já apanha os Covids e pós-Covids, não é? 5 anos. Ahm, ó, tem muitos, muitos mesmo. Eu levo isso da melhoria contínua e do Lean. Eu acho que falei isso um bocadinho no início, que eu também sou pós-graduada em Lean Management. Eu levo isso ao extremo, não é? Eliminar o desperdício, essa questão de gestão do tempo e a tudo, em recursos. E então eu estou sempre a melhorar, estou sempre a ver onde é que eu posso e sempre a chicotear-me quase de, não parece, mas é verdade, chicotear-me de coisas que faço mal e de coisas que eu tenho que fazer melhor. Mas assim, pegando num, e isto vem de onde? Vamos falar aqui de dois. Um é aquilo que eu te falei da infância. Eu ia sempre o mais fácil, porque eu achava que não era capaz. Porque a mentalidade que eu tinha, as crenças que eu tinha de quem me envolvia é que as coisas são difíceis, tens que sonhar pouco, tu sonhas muito. Então foi fazer o twist e pensar ao contrário. O que é mais difícil? Não é? Então, um desses hábitos foi ok, tenho a opção A e B, esta é mais difícil, eu vou por aqui, porque essa é que me vai dar mais retorno. O outro hábito, pegando no último, foi quando eu fui para a Bosch, eu vinha de um local de trabalho, de um emprego que eu diria que talvez fosse um emprego de sonho de 70, 80, vamos pensar na regra de Pareto, 70% da população, que é, ou melhor, os 80-20, 80% da população, agora sim, é isso sim, que é, eu não faço assim tanto trabalho, tenho um trabalho super tranquilo, ninguém corre comigo com pratos, ganho muito bem para aquilo que eu faço. Aqui o pessoal é todo chill, eu sou a pessoa, eu era a pessoa mais estressada, e eu saí disso porque isso estava a matar, porque isso era contra aquilo, os meus objetivos, eu não me via a evoluir, eu não me via com pessoas a trabalhar dessa forma. Então fui procurar exatamente difícil, imagina, eu saí de uma empresa em que ninguém corria comigo, não havia pressão, ganhava bem, estava sempre tudo bem, havia prémios, estava tudo ótimo. Horário excelente, entrava a horinha, se a horinha. Eu não fazia isso porque nunca foi do meu género, mas podia fazer que estava tudo bem. E eu fui trabalhar para uma indústria automóvel, na Bosch, num setor que não era o meu, que eu só consegui entrar pela questão de. Eu passei nos testes de liderança, que será a parte mais difícil. Todos os meus colegas eram engenheiros mecânicos ou engenharia de gestão industrial, eu não sabia nada. E eu simplesmente fui sincera para o recrutador a dizer que não sabia poder ler aquilo que eu li no Wikipédia na noite anterior, ou simplesmente ia ser sincera com ele e dizer que não sabia nada do tema. E que eu ia dizer, eu fui por menos que eu não sabia nada, que era tudo diferente, que era tudo distante, em que tive que mudar de cidade, eu tive que passar a trabalhar, o meu turno começava às 6 da manhã, na altura, mas eu nem sequer sabia para qual horário é que fosse, na altura, quando me candidatei, que na realidade eu entrava sempre 5:30 da manhã ou antes, ou seja, eu procurei o difícil, fui para a Bosch e uma das coisas que depois eu ainda procurei lá foi o mais difícil, que eu disse, eu quero fazer todos os horários. Todos os horários que tem nesta fábrica eu vou fazer. Fiz primeiro turno, eu fiz segundo turno, eu fiz terceiro turno, eu fiz quinto turno, não fiz quarto turno. As pessoas até pensam assim, mas que é possível quarto? Numa empresa que trabalha 365. Com caneco. Desculpa, Tiago. Não faz mal, não faz mal. Numa empresa que trabalha 300, não é 365 dias por ano, mas quase, e que 24 horas por dia e 7 dias por semana é possível ter esses turnos todos. E eu predispus-me a fazer isso para gerar mesmo a mim desconforto, stress, até onde eu conseguia levar e para não ter essa desculpa que é eu ia trabalhar essas horas, ia trabalhar um domingo. Então eu adaptei-me a todo o possível contexto nisso. E nisso eu criei um outro hábito, que foi, percebi
que era muito mais rentável quando acordava cedo, quando acordava antes de toda a gente, quando a minha vida já estava a acontecer, já estava a fazer mil coisas antes de todos os outros. E isso também foi um daqueles azares que se tornaram sorte da minha vida, que foi quando eu entrei para o MBA. Eu não tive outra opção que não, porque já tive para um ano de trabalhar, tive que investir no MBA e tudo mais. Tinha que ir para o Porto de comboio e tive que voltar a viver em Faf. Não conseguia naquele momento, ou não se justificava estar a viver no Porto. E então eu tinha que ir de comboio e as aulas no MBA não há tolerância, ok? Imaginemos, já não sei, me recordo bem a que horas é que começava, se era às 8 ou às 8h30, a essa hora fecha a porta. Passado, não sei, 10 minutos talvez, há uma segunda abertura da porta, mas toda a gente é anotada numa lista que chegou atrasada, só aí podes entrar. Essa lista é comunicada ao DIN na escola e depois de repetições tu podes ser expulso do MBA. Além daquilo que tu pagas para estar lá sentado, que eu sabia exatamente quanto é que me custava cada hora que eu estava lá sentada. Então, eu tinha um determinado comboio que se eu fosse, ia-me acontecer isso sempre. Eu ia chegar atrasada, ou ia chegar em cima da hora, eu nunca ia conseguir entrar e tinha essas consequências todas. Ou tinha um comboio que era, salvo erro, não sei se era 5h42, 5h43, uma coisa assim, que saía de Guimarães a essa hora, para eu conseguir chegar lá muito antes, mas aí eu estava a tempo, não é? E nisso eu acabei por criar esse hábito e perceber que quando eu chegava lá, ainda parecia que estava toda a gente ainda meio a acordar, tudo a queixar-se da vida. Eu já estava muito à frente, já tinha dormido uma boa noite de sono, já tinha preparado tudo no comboio, já tinha estudado, feito mil coisas e estava ali pronta para mais um dia. Então, resumindo, os dois hábitos é olhar sempre aquilo que é mais difícil, porque isso é que me vai fazer crescer mais, e o outro é acordar cedo. Claro que depende do que vais fazer a seguir, que muitos vão dizer que não é só a hora que tu acordas, é claro, mas tendo as duas coisas, fazendo as mesmas coisas, tu és muito mais produtivo se te deitar cedo, se te levantar cedo, se começares a produzir antes dos outros. E antes que comece a Máquina. confusão e antes que comecem aí a entupir-te de e-mails e de chamadas Exato. e de todas as notificações e mais alguma. Máquina, André, que máquina. Ainda bem que falaste isso, a questão do fazer o difícil. Isso é super interessante porque a maior parte de nós, empreendedores digitais, que entram nesta área do marketing digital, etc., e de criar negócio, vamos sempre à procura do botão mágico, da coisa mais fácil, mais assim, o hack, não é? Mas isso vai contra aquilo que estás a dizer, porque o estado natural das coisas é tipo inércia, não é? Nada a acontecer, é o estado natural, não é? Nós, quando queremos fazer com que a coisa se mexa, vai ser difícil, não é? Porque temos de sair do estado natural das coisas e de facto temos que nos lembrar disso, que se nós não, se quisermos realmente chegar onde a Andrea chegou, temos que fazer as coisas difíceis, não é? E fazê-las de forma consistente e constante e não estar sempre à procura do hack, do shortcut, não é? Do corta-mato. Sim. E eu escuto isso sempre, é o que eu digo, eu estou sempre a chicotear-me, a pensar. Acho que É nem problemas, chicote. nem Eu já ouvi problemas. isto uma vez, já não sei onde é que foi. Chicoaching, é chicote com coaching. Chicote. Que E olha, se tivesses é. que oferecer um livrito sobre qualquer área que tu achas que tenha adicionado valor à tua vida, não é? De desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, negócio, tens algum que pudesse recomendar? O do Roberto Cortês? Eles dizem que é um livro de autoajuda para marketers. Marqueteiros. É isso que diz. Como eu recomendo o Roberto Cortês, sim, mas já livro assim, mas eu já o conhecia, não é? Porque eu conheço a ele já há muito tempo, não é? Então eu já sabia basicamente tudo que lá estava escrito, menos Exato. essas. Não é um livro técnico, porque se fosse aí eu também não sabia nada, eu não entrei esse pormenor, mas tirando esse livro, há um que para mim tem muito, 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 muito impacto mesmo. Não sei, acho que toda a gente que o leu sente que teve impacto, acho que a mim teve impacto, se calhar, ainda mais pela fase que eu li, que foi Pai Rico, Pai Pobre, não é? Rich Dad, Poor Foi também Dad. o meu primeiro que está aqui. Olha, eu li assim, tipo, eu lembro-me uma das vezes, e a autora estava no MBA, e eu até me lembro que eu esqueci-me de sair na paragem que tinha que sair do metro, porque eu fui sempre até ao ponto que eu cheguei a uma paragem que já não havia mais paragem, né? Aquilo parou e ficou lá, eu assim, "Ih, agora vou ter que voltar tudo para trás."
ao ponto que acho que realmente foi transformador. Uhum. E mais Absolutamente. uma vez, não sei se foi, não era coisas que eu nunca tivesse ouvido, mas aquilo bateu-me de uma forma diferente. É, a Na maneira como altura ele explica fez-me com aquela sentido. história, não é? Aquilo realmente. É, Acho que eu falo com imensas pessoas, quase é todas isso. dizem que pá, esse livro tipo, mudou completamente o chip. Não é por acaso que ele está muitas vezes esgotado, não é? Exato, exato. Ótimo, espetáculo. E olha, e se os nossos ouvintes, ou visualizadores, ou telespectadores, não sei como é que se diz, quiserem saber mais sobre ti ou começar a trabalhar contigo, não é? Como é que eles podem fazer? Qual é que seria o primeiro passo que deveriam dar? Uhum. Então, a melhor forma é ir a andrearrocha.pt. Lá tem 2 caixinhas para subscrever a minha newsletter. Eu não faço spam com ninguém, até porque eu não tenho tempo para isso. Eu só mando uma newsletter mensal, mas realmente entrar na Devias newsletter mandar depois mais até. recebe. Mas lá está, eu tenho que ser produtiva. E é das poucas coisas que eu coloco mesmo no meu cunho pessoal. Ela não é feita toda por mim, mas tem muito de mim e muitas vezes sou eu, simplesmente a Uhum. escrever. Eu partilho lá, eu digo que não é uma newsletter, é uma lista VIP, porque eu partilho lá coisas que não partilho em mais lado nenhum, Uhum. ok? Porque é uma audiência que realmente quer seguir de perto, não é só o curioso que vem lá ver, não é? As stories. Uhum. Então realmente eu ponho ali, vá, um carinho especial. E até porque quando a pessoa recebe o newsletter, depois tem o link para tudo o resto. É por isso que eu digo para subscrever a newsletter, porque lá vai receber o link do TikTok, o link do Instagram, o link do LinkedIn. Em quase todos me conseguem encontrar como Andreia Castro Rocha, o link para o canal do YouTube, o link para o podcast Business After Hours, que já conta com 71 episódios, salvo erro. É lá que vão receber as maiores novidades em primeira mão. E também, já agora dizer que também tem aí um evento que vai acontecer 11, 12 e 13 de dezembro, Exemplo. que se chama Viver de Lucro, para empresárias que procurem mais lucro e sem serem aqui escravas do seu negócio. Esse é o mote. Mas lá está. Escrevendo na newsletter, recebem as comunicações que têm a receber, nem a mais nem a menos, eu acho. Não gosto de receber spam, então também não spam as pessoas. Muito bom. Eu depois vou incluir todos os links na descrição aqui do áudio e do vídeo. Obrigado, Andrei. Foi um prazer enorme ter-te aqui comigo. Acho que acrescentámos muito valor, criámos aqui um conteúdo espetacular e até breve. Obrigada, e até breve. Obrigado a vocês que estiveram aí a ouvir e a ver. Foi um prazer enorme estar aqui convosco. Não perca o próximo episódio porque nós também não. Então vá, um abraço, até breve. Fiquem bem.